CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional deste sábado, vamos falar um pouquinho sobre home office. Será que ele vai de fato acabar? Porque tantas empresas estão fazendo a convocação para a volta ao trabalho presencial. Ei, Andréia, bom dia, bom tema, né? Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes. Nossa, que tema quente, polêmico, que a gente ainda não tem todas as respostas, mas a gente sempre coloca aqui na mesa do nosso CBN Vida Profissional para a gente debater com os nossos ouvintes. Vamos nessa para saber se o home office, afinal de contas, vai acabar mesmo. Isso, a gente viu um boom do home office com a chegada da pandemia da Covid-19. Estamos, inclusive, neste mês de março, fazendo uma ampla programação para lembrar que já se passaram 5 anos. 5 anos de quando a pandemia foi decretada. A gente viu novas formas de trabalho, a gente teve que se adaptar, de uma forma muito rápida às diferentes formas de trabalho, muitas delas até desconhecidas para nós brasileiros. E o home office era uma delas, Andréia. Muito, assim, impressionante. E eu, assim, você falando 5 anos, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Eu lembro de detalhes, sou capaz de descrever, assim, detalhes, e especialmente o quanto foi difícil para a gente essa readaptação, muito difícil. Não foi apenas sair do seu ambiente, físico de trabalho e ir para casa. Toda a casa teve que se mobilizar, em relação a isso, muitos desafios nas empresas, porque tinham, inclusive, funcionários que não tinham nem espaço físico, porque imagina, toda a família saía para trabalhar e, de repente, toda a família estava dentro de casa para trabalhar. Então, faltavam coisas básicas, mesa, cadeira, ambiente para, de repente, você fazer uma reunião com o cliente. Então, superamos isso tudo. Só que, ao superarmos isso tudo, a gente também, muitos de nós, descobriu a parte boa, Depois que a gente conseguiu sobreviver a isso tudo, a gente descobriu a parte boa e começou a querer ficar só em home office, mas as empresas vêm reagindo muito fortemente. Inclusive, tem uma nossa pauta de hoje é baseada numa matéria excelente do G1. Se os nossos ouvintes quiserem ver na íntegra, é só jogar lá no G1.globo.com, home office vai acabar, que vai aparecer com tranquilidade. Mas, em grandes linhas, o que a matéria traz, e que eu acho que vale a pena a gente repercutir um pouquinho aqui, que são 3 elementos que estão em jogo, assim, quando a gente discute essa questão se o home office vai acabar, que é problemas de produtividade, que sempre foi uma luta das empresas, uma luta aí de braços da empresa versus empregados, que isso não tinha interferência na produtividade, mas continua sendo uma bandeira forte. Depois, a integração de equipes, que aqui eu acho que tem um ponto assim, que vale a pena realmente, porque é inevitável, a gente, é diferente quando a gente está no presencial para um online, e a expansão de várias empresas que querem crescer e passam a crescer considerando, de novo, o espaço físico. Então, a matéria é super interessante, traz, inclusive, alguns grandes exemplos de empresas, como grandes empresas estão se posicionando, e a gente quer repercutir um pouco isso hoje, Fernanda. Isso aí. A mais recente, foi a Petrobras, que fez um anúncio, de que quer os seus funcionários de volta, principalmente os administrativos, e eu fico imaginando quantos destes, Andréia, investiram, em escritórios dentro de casa, compraram equipamentos, criaram uma nova rotina de família com a presença dessa pessoa num cantinho da casa, e agora tem que se desestruturar. É muito delicado, porque tem uma implicação, que a gente tem que levar em consideração, e as empresas também, porque pode haver, e provavelmente vai acontecer, perda de talentos, daquelas pessoas que reconhecem primeiro o seu valor profissional e que estão buscando essa flexibilidade. Sem contar a geração Z, que a gente vive falando aqui, mas eu entendo que ultrapassa a questão da geração Z, porque, como você muito bem falou, toda uma rotina foi reorganizada, inclusive rotina prática, Fernanda? Quem leva o filho, quem busca, aí como que faz a coisa da alimentação da família. Então, são vários elementos que estão em jogo, mas tem algumas empresas e grandes que estão se posicionando. Inclusive, essa matéria traz 3 que eu separei aqui. Uma que
apoia a questão do home office, que tem muita característica com, inclusive, o próprio segmento, que é a Nubank. Então, a Nubank, a cada 7 semanas de home office, ela pede 1 semana de atividades presenciais no escritório, o que atende muito bem as pessoas, que você imagina, mais de 1 mês em home office, 1 semana para ali ter uma atividade presencial e trabalhos presenciais, que é bastante razoável. Agora, a Amazon e a Dell, que são empresas também, né, gigantes, a Amazon, que inclusive está ligada muito também à tecnologia, então não tem uma relação direta com isso, ela determinou que seus funcionários devem voltar presencial neste ano de 2025, e o CEO da empresa reforçou que aqueles que não estiverem satisfeitos com a medida podem procurar outra oportunidade de trabalho. Então, foi assim, contundente que é para voltar 100% para o presencial. E a Dell disse assim, se você, em grandes linhas, né, se quiser continuar com o trabalho remoto, tudo bem, mas não serão considerados para promoções e nem poderão se candidatar a novas posições. Então, as empresas estão, muitas delas, né, decididas, e empresas de referência, embora tenham outras que estão flexibilizando. Então, tem aí, Fernando, a gente ainda não tem as respostas, mas vamos ver como esse mercado vai se comportar, porque é um dado de realidade que a gente se adaptou ao home office. Voltar 100% do presencial, fico com a sensação, por tudo que eu vejo no mercado, que pessoas não aceitarão, pessoas de grande valor, de grande talento, e talvez um caminho virtuoso, que eu falo isso desde quando começou, Fernanda, que os nossos ouvintes que me acompanham aí há um bom tempo sabem que eu sempre defendi o híbrido, porque eu acho que o híbrido é um caminho muito moderno, que dá para adequar, né? Então, é metade, sei lá, da semana no presencial, ou 3 dias no presencial, 2 no remoto, porque assim eu acho que o principal ponto, no meu entendimento como especialista, que fica muito fragilizado e a gente ainda não tem todas as respostas para isso, é a cultura organizacional, porque somos seres sociáveis, porque é só a gente pensar, né, Fernanda, quando a gente faz aqui no remoto o nosso comentário, e quando eu encontro, né, os meus colegas presencialmente no estúdio, tem diferença. Tem. Porque é um clima, é uma conversa na hora do comercial, pautas surgem ali porque a gente pensa em alguma coisa. Não que aqui não tenha profissionalismo, a gente cumpre horário, a gente se prepara, tudo isso. Mas tem coisas que acontecem pela nossa capacidade de sociabilidade que só acontecem no presencial. Ou só acontece, talvez seja muito forte, mas acontece com maior naturalidade no ambiente presencial. Então, eu fico com a sensação que o híbrido realmente é o melhor para nós e acho que todo mundo sai feliz com essa alternativa. Para o negócio também, o próprio home office trouxe ganhos, né? Quantos desses imóveis que eram alugados, prédios inteiros ocupados por times, né? E que foram devolvidos, né? Por conta da não necessidade mais de ter tanto espaço físico. E vou fazer um modelo híbrido, ele pode ser redimensionado. Uma outra coisa, água, energia, ar-condicionado, cafezinho. Olha quanta economia que isso gerou. Sem dúvida. E economias, Fernanda, que talvez não sejam tão mapeadas como essas que são muito concretas que você está trazendo, mas, por exemplo, um deslocamento. Né? A gente aqui tem um privilégio, talvez, de morar no estádio, quer dizer, depende do dia também, né? Mas, no geral, não tem trânsitos tão caóticos como São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente São Paulo, mas, né, fortemente grandes capitais. Você imagina a perda, o risco de um acidente no meio do caminho, de um assalto. Então, são tantas coisas que você, inclusive, preserva a sua força de trabalho. Inclusive, a matéria traz, né, esse impacto com essa volta, né, esse desejo de volta presencial, começou a ter impacto no setor de imóveis mesmo, que diminuiu o volume de imóveis a serem alugados e aumentou os valores dos aluguéis, porque as empresas começam a querer ter imóveis maiores. Olha como as empresas estão realmente decididas, algumas, a voltarem para o presencial. Então, tem aí um ponto né, que altera a própria lógica imobiliária, e também a gente percebe um impacto na oferta de trabalhos remotos, porque já não aparecem tanto quanto apareciam no LinkedIn,
e agora tem mais espaços, fazendo inclusive questão de destacar que o trabalho é presencial ou híbrido. Então, a gente vê esses dois impactos aí no mercado em relação a esse movimento de volta da força de trabalho para o presencial. O que os gestores apontam aí de bom e ruim nisso? Tem uma parte de uma pesquisa da Mercer Brasil, que é uma consultoria super séria, né, que faz pesquisas, e eles falam assim, que a impressão, veja que é impressão, então não tem nada do ponto de vista estatístico, eles dizem que 76% desses gestores citam que tem insegurança sobre a produtividade no sistema remoto. 66 mencionam excesso de reuniões, 51 têm dificuldade em acompanhar funcionários iniciantes, 61% apontam a liderança como um desafio e 52% consideram a cultura um impeditivo. É claro, Fernanda, que quando eu olho, aí tem uma aspas da presidente atual da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos do Brasil, que eu vejo que é bastante interessante, né? Porque esses problemas sempre existiram, excesso de reunião, dificuldade de acompanhar a gente que está iniciando, e ela pontua que assim, talvez valha a pena a gente olhar para o planejamento falho por parte das lideranças, porque exige um novo planejamento, sem dúvida, né? E a gente já deveria, inclusive, ter aprendido, porque, como você bem lembrou, isso tem 5 anos. E, por outro lado, que também não dá para deixar de considerar que é falta de maturidade por parte dos funcionários. Quer ver uma coisa, Fernanda, aqui? Aí já fica uma dica aqui, inclusive, de etiqueta corporativa para os nossos ouvintes. Eu, particularmente, acho muito deselegante quando a gente vai ter uma reunião de trabalho e as pessoas aparecem de câmera fechada. Ninguém no presencial vai para uma reunião no presencial com uma sacola na cabeça, né, com um buraco com 2 olhos para ninguém ver o rosto. Então, é deselegante, pressupõe, né, uma falta de conexão. Então, tem algumas pessoas que lidam com muita maturidade no remoto, muito pelo contrário, produzem muito mais quando estão no remoto. Eu, por exemplo, percebo o quanto as reuniões ficaram pontuais no remoto, que não acontece no presencial. Tem sempre um atraso de pelo menos uns 15 minutos, porque alguém pegou um trânsito, porque alguém foi abordado no meio do caminho. O online é presencial, então, com maturidade, eu sempre vejo com muito bons olhos. Agora, não dá para negar que tem algumas pessoas que não sabem lidar, porque tem um sentido muito forte de autonomia e liberdade, né, Fernando, remoto, assim, e algumas pessoas não sabem lidar realmente. Então, me pareceu bastante interessante essa consideração, que é a falha por parte da liderança em termos de planejamento e a falta de maturidade. Mas fato é que a gente, né, não pode negar que quando a gente está no presencial, isso favorece muito as conexões, reforça o nosso senso de pertencimento, a nossa identidade com aquela organização, com aquela marca, né? E ajuda muito na construção de culturas, né? E no sentido aí mais coletivo. Então, essa história não tem fim, a gente só está iniciando. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter que trazer outros momentos dessa temática aqui para a gente discutir no nosso quadro, mas está aí uma matéria super completa do G1, que vale a pena os nossos ouvintes depois mergulharem, porque tem muitos outros dados aí, mas a gente buscou trazer os principais aqui no quadro de hoje. E para finalizar, como é que a gente vai encaixar, e se é que a gente encaixa, essa nova geração? Aí é um dilema, Fernanda, porque tem uma questão de encaixar a nova geração, tem uma questão da empregabilidade, né? Porque se essas empresas colocarem isso como regra inegociável, fico com a sensação que alguns profissionais realmente não vão querer migrar. Não é à toa, eu vou trazer um tema aqui bem polêmico, não é à toa que começou a borbulhar nas organizações programas de 50+, que para mim tem menos de desejo de diversidade e inclusão e muito mais uma substituição de uma força de trabalho que se submete às condições anteriores de modelos, enfim. Então, é uma pergunta que ainda temos poucas respostas. O fato é, todos os indícios, todos os estudos e todas as pesquisas sobre geração Z, os mais jovens, apontam por essa necessidade, né, esse desejo de muita valorização para a flexibilidade. Quando a gente coloca um ambiente totalmente presencial,
Acho que o mercado talvez, por isso que eu acho que o híbrido, desde o início eu falo, é um caminho muito virtuoso e eu acho que atende, né, de alguma forma, todas as gerações e, obviamente, que também a força de trabalho precisa se estar aberta ali para algum nível de flexibilidade. Acho que todo mundo tem que gerar flexibilidade para que tenha ali um ambiente de trabalho bom, né, e feliz para todo mundo, mas é um desafio. Por isso que eu digo que a pauta não acabou aqui, não. Acho que teremos aí desdobramentos a curto prazo, inclusive, eu acho. É isso. Vamos refletir. As mudanças estão acontecendo. Para quem está no mercado de trabalho, a gente tem que minimamente tentar se adaptar a elas, né? É isso, é isso. E o mundo muda, a mudança faz parte, a competência de adaptabilidade em todos os rankings aí sempre vem ali pelo menos no top 3. Então a gente dentro, né, daquilo que é relevante para a gente, que é valor, tem um espaço aí para se adaptar, flexibilizar, que é sempre muito saudável. E o nosso objetivo aqui no quadro é trazer essas tendências, né, trazer essas reflexões para que a gente possa aí conduzir melhor a nossa carreira. Sempre muito bom poder contar com essa sua análise aqui conosco, viu? Já te espero até sábado que vem. Até, Fernando, um beijo enorme, um abraço grande aí em todos os ouvintes. E quem tiver de home office, quer conversar conosco, ou então não gosta do home office e quer contribuir, pode mandar para cá, 992994297.